Caros alunos, eu sou a professora Patrícia e vamos iniciar agora o módulo 3 da disciplina, regime de caixa e regime de competência. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao sistema contábil, ao registro das transações. Antes de assistir a essa videoaula, sugiro uma leitura atenta da unidade 3 da apostila. Então vamos lá. O regime de caixa e o regime de competência, eles são usados para o registro das receitas, despesas e custos. Então, considerando o registro das contas de resultado, nós podemos registrá-las seguindo o regime de caixa ou o regime de competência. Se nós optarmos pelo regime de caixa, as receitas e as despesas são registradas conforme o recebimento e o pagamento. Então, as receitas são registradas somente quando ocorre o recebimento do cliente e as despesas são registradas somente quando ocorre o pagamento aos fornecedores. Já pelo regime de competência, as receitas e despesas são lançadas de acordo com o fato gerador. Então, a receita ela é registrada quando ocorre a venda do produto ou a prestação do serviço, independente se essa receita foi recebida ou não. As despesas e custos, elas são registradas quando ocorre a utilização de recursos ou quando elas são necessárias para a geração da receita, independente do pagamento. Então, o regime de competência observa o fato gerador e o regime de caixa observa o efeito no caixa, o recebimento ou o pagamento. Então, nós vamos ver agora algumas transações comparando o registro da receita e da despesa com o regime de caixa e o regime de competência. Então, a primeira transação é a venda de mercadoria no mês de março, no valor de 10.000, para recebimento em 30 e 60 dias. Então, uma venda a prazo. Usando o regime de competência primeiro, nós teremos o lançamento no mês de março. Clientes, pelo direito de receber essa venda daí a 30 e 60 dias e creditar receita de vendas no valor de 10.000. No mês de abril e no mês de maio, nós teremos apenas o recebimento desses valores. Então, parte em abril, parte nós receberemos em maio. Então, 5.000 debitaremos caixa no mês de abril e credita clientes no mês de abril. E o mesmo lançamento em maio. Perceba que a receita foi lançada de acordo com o fato gerador, que é a entrega da mercadoria no mês de março. A segunda transação, utilizando também o regime de competência, ela traz o seguinte: para obter essa receita de 10.000, foi incorrido em março em custos de 8.000, sendo 50% à vista e 50% a prazo. Então, o lançamento no mês de março, quando da utilização do recurso, nós teremos débito em custo da mercadoria vendida, ou CMV, que é uma conta de resultado, é uma despesa, e creditaremos caixa pela metade, que foi paga à vista, e fornecedores, um passivo pela parte a prazo, metade. E no mês de abril, nós teremos o pagamento dessa parcela que ficou a prazo para pagamento em 30 dias. Então, debita fornecedor e credita caixa. Perceba que a despesa foi lançada toda em março, mês de ocorrência do fato gerador, que foi a entrega da mercadoria ao cliente. Na terceira transação, também pelo regime de competência, nós temos: para realizar a venda do item 1, o vendedor recebe comissão de 5%, paga no 5º dia útil do próximo mês. Então, nós teremos no mês de março o registro da despesa com salários no valor de 500 e uma conta de passivo, a obrigação de salários a pagar no valor de 500. No mês de abril, no 5º dia útil, momento do pagamento do salário, nós vamos debitar a obrigação e creditar o caixa pela saída do recurso. Perceba que a despesa foi lançada toda em março, de acordo com o fato gerador, que foi a prestação do serviço. Apurando o resultado pelo regime de competência, nós temos total da receita no mês de março de 10.000, menos o custo da mercadoria vendida do mês de março, 8.000, um lucro bruto de 2.000.
menos a despesa com salário do vendedor de 500, nós temos um lucro líquido de 1.500. Então, pelo regime de competência, essa empresa obteve no mês de março um lucro de 1.500. Agora, considerando esses mesmos lançamentos, só que pelo regime de caixa, nós teremos para a venda da mercadoria em março no valor de 10.000 para recebimento em 30 e 60 dias. No mês de março não vai ocorrer nenhum lançamento, porque o registro da receita vai acontecer parcela em abril, parcela em maio. Porque pelo regime de competência eu só registro a receita quando eu recebo. E eu recebi uma parcela em 30 dias e uma parcela em 60 dias. Então, no mês de abril, eu vou debitar o caixa em 5.000 e creditar a receita de vendas em 5.000. E no mês de maio, eu vou debitar o caixa em 5.000 e receita de vendas em 5.000. Na segunda transação, com relação ao custo, no mês de março, nós teremos o lançamento em custo apenas da metade do valor, porque uma parte dos custos foi paga à vista e 50% a prazo. Então, 4.000 em custo da mercadoria vendida no mês de março e 4.000 em abril. Na terceira transação, para realizar a venda do item 1, o vendedor recebe comissão de 5%, paga no 5º dia útil do próximo mês. Então, nós só vamos lançar a despesa com salários no momento em que a empresa pagar o salário para o funcionário, ou seja, somente no mês de abril. No mês de março, nós não temos nenhum lançamento. Na apuração do resultado, nós vamos ter, no mês de março, a empresa não obteve nenhuma receita, porque as receitas foram recebidas em abril e maio. Então, metade da receita foi recebida em abril, então receita de vendas em abril, 5.000. E maio também uma parcela de 5.000. Total acumulado de receitas de 10.000. O custo da mercadoria vendida, uma parcela foi paga em março e uma parcela foi paga em abril. 4.000, perdão, em março e 4.000 em abril, totalizando 4.000 de custo da mercadoria vendida. As despesas de salário, elas foram pagas no mês de abril, então elas vão aparecer na demonstração do resultado do mês de abril. Totalizando aqui, no mês de março, nós tivemos um prejuízo de 4.000. No mês de abril, a empresa obteve um lucro de 500. E no mês de maio, um lucro de 5.000. Se nós somarmos o lucro dos 3 meses, totaliza um lucro de 1.500. Que equivale ao lucro apurado no regime de competência. Então, perceba que o regime de caixa, se nós observarmos um período longo de tempo, o resultado vai equivaler ao regime de competência. Porém, analisando a empresa período a período, o regime de competência ele é mais informativo, porque ele traz o desempenho econômico da empresa num determinado período. Se aquela empresa foi eficaz na geração de lucro num determinado período ou não, o desempenho dela naquele período. Enquanto o regime de caixa, ele só observa as entradas e saídas de caixa. O regime de competência, ele é mundialmente aceito. Para as empresas privadas, ele é obrigatório, tanto para o regime fiscal quanto societário. Então, a partir de agora, nós vamos estudar algumas transações utilizando o regime de competência. Primeira transação, a CIA Maestria inicia suas atividades com a integralização de capital por meio de depósito bancário no valor de 20.000. O registro dessa transação é débito em caixa 20.000, crédito em capital social 20.000. A segunda transação, a empresa compra máquinas a prazo no valor de 4.000. Então, o registro dessa transação é debito máquinas em 4.000, credito caixa em 4.000. Ainda no dia 1º, a empresa paga um seguro predial no valor de 1.200, com vigência para 12 meses. No momento do pagamento do seguro, essa empresa contraiu um direito da cobertura do seguro. Então, nesse momento, ela tem um ativo, que é registrado da seguinte forma: debita seguros antecipados e credita o caixa pelo pagamento. Então, o seguro antecipado é um exemplo de despesa antecipada.
Pagamento de 1.000 por materiais de escritório. Então, debito materiais de escritório, que é um ativo, e credito caixa pelo pagamento. Prestação de serviço realizada pela empresa a prazo no valor de 20.000. Então, o lançamento é debito clientes, pelo direito que eu tenho de receber esse valor do meu cliente, e credito receita de serviço no valor de 20.000. Pagamento de despesas de correio no valor de 500. Debito despesa com correios e credito caixa pela saída do recurso. Agora vem a principal parte da apostila, que são os chamados ajustes. Esses ajustes são realizados no final do período, em decorrência principalmente da economia de esforço ao longo do período. Por exemplo, a despesa de salários, a cada dia que o funcionário presta serviço para a minha empresa, eu estou devendo uma parcela do salário para ele. Mas se eu for registrar a despesa de salários diariamente, o custo-benefício da informação para a minha empresa não compensa. Então, eu acumulo o salário e registro no final do mês. Então, um exemplo de ajuste. Os salários dos funcionários no valor de 2.000 serão pagos no 5º dia útil do próximo mês. Então, pelo fato gerador, se o funcionário me prestou serviço nesse mês, eu tenho que registrar a despesa nesse mês. E a contrapartida é um salário a pagar, que eu vou registrar o passivo, a obrigação que eu tenho que pagá-lo no 5º dia útil do próximo mês. O segundo ajuste é o inventário final de materiais de escritório. Em 30/9 apresentava um saldo de 200. Então, se nós observarmos, a conta materiais de escritório tinha um saldo de 1.000. Se só restou 200 de saldo, nós utilizamos 800. Então, o lançamento é despesa de material de escritório e credita material para escritório. O terceiro ajuste é a apropriação do seguro predial. Nós pagamos um seguro predial no início de setembro com vigência para 12 meses. Passado um mês, nós temos que apropriar a despesa daquele mês, porque nós não temos mais o direito da cobertura daquele mês que já transcorreu o período. Então, o lançamento do seguro predial é despesa com seguros de 100 e seguros antecipados de 100. A parcelinha de um mês aí dos 12 meses de vigência do seguro. E a cada mês eu vou apropriando mais uma parcela. O último ajuste é com referente à depreciação das máquinas. Então, nós adquirimos uma máquina com um valor de 4.000. A depreciação, ela é calculada o valor do bem menos o valor residual dividido pela vida útil. O intuito da depreciação é registrar a perda do benefício econômico daquele ativo em decorrência do uso. Quanto eu utilizei daquela máquina para fabricar os meus produtos ou vender as mercadorias num determinado período. Então, a depreciação é o uso, o registro do uso desse bem. Então, no caso dessa empresa, ele informa para nós que a vida útil das máquinas é de 10 anos. Convertendo essa vida útil em meses, nós teremos 120 meses de vida útil, ou seja, essa máquina vai durar 120 meses da forma que ela está sendo utilizada. Então, o cálculo da depreciação vai ser 4.000 do valor da máquina, menos 400 do valor residual, dividido pela vida útil de 10 anos. Então, um valor de depreciação anual de 360. A depreciação mensal é calculada valor contábil da máquina menos os 400 de valor residual, dividido pela vida útil em meses, no caso 120 meses, um total de 30. Ou uma outra forma de calcular a depreciação mensal é só dividir a depreciação anual de 360 por 12 meses, um total de 30. O registro da depreciação é despesa de depreciação, credita, depreciação acumulada. A depreciação acumulada é uma conta redutora da conta máquinas. Então, ela vem logo abaixo da conta máquinas com sinal negativo no ativo. Então, apurando o resultado. A forma de apurar o resultado no final do período é transferir os saldos das contas de resultado, receita e despesa, para a conta resultado do exercício. Então, nós vamos fazer isso aqui, transferir o saldo da conta de receita de serviço de 20.000 para a conta de apuração do resultado do exercício. Então, para isso, nós vamos debitar a receita de serviço e creditar a apuração do resultado.
Transferir o saldo da despesa de correio, creditando a despesa e debitando a apuração do resultado em 500. Despesa de salários, debito a apuração do resultado e credito despesa de salários. Despesa com material de escritório, debito a apuração do resultado e credito despesa com material para escritório. Despesa com seguros, debito a apuração e credito despesa com seguros. E a depreciação no valor de 30. Somando, nós temos um saldo devedor de 3.430 e um saldo credor de 20.000. Um lucro líquido do período de 16.570. Então, se a empresa obteve receita maior que despesa, ela tem lucro do período. Esse lucro do período tem que ser transferido para o patrimônio líquido, na conta lucros acumulados. Para isso, nós vamos debitar o ARE, a apuração do resultado, e creditar a conta lucros acumulados. Fazendo isso, nós terminamos aqui o processo de registro. Vamos para as próximas etapas que nós já aprendemos, que é levantar o balancete e as demonstrações contábeis. Então, o processo de ajustes é muito relevante para a informação contábil, porque ele registra as despesas e receitas do final do período de acordo com o fato gerador, de acordo com o regime de competência, independente do pagamento ou do recebimento. Então, levantando o balancete, nós verificamos aqui um saldo total devedor de 38.600 e credor de 38.600. Perceba que a depreciação acumulada, ela tem saldo credor. Apesar dela ser um ativo, no balancete ela é apresentada de acordo com a natureza do saldo. Então, o saldo dela é credor. As demais contas, nós já verificamos a natureza dos saldos, então os ativos têm saldo devedor e as despesas saldo devedor, o passivo e o PL e a receita, a natureza é credora, saldo credor. Preparando a DRE, a demonstração do resultado para o mês de setembro, nós temos receita de 20.000, menos as despesas operacionais, um total de lucro líquido de 16.570. Então, a demonstração do resultado é um espelho da conta resultado do exercício, da conta ARE. Então, as contas de resultados são apresentadas de maneira dedutiva na DRE, sempre a receita deduzida das despesas. O balanço patrimonial, nós temos no ativo circulante o caixa de 13.300, clientes de 20.000, material de escritório de 200 e seguros antecipados com um saldo de 1.100. No ativo não circulante, o imobilizado, o equipamento de 4.000 menos a depreciação acumulada de 30. Ou seja, em 30/9 do ano X, essa empresa tem um imobilizado no valor de 3.970, porque 30 já foi utilizado no processo produtivo. O passivo circulante, salários a pagar de 2.000, capital social de 20.000 e lucros acumulados de 16.570. O lucro acumulado é aquele apurado na DRE. Somando ativo, 38.570 e passivo mais patrimônio líquido, 38.570. A última demonstração é a demonstração dos fluxos de caixa. Então, trazendo aqui novamente aquele mesmo método, procurarmos quais são as contas de caixa e equivalente de caixa, nós temos um caixa aqui com integralização de capital, que é uma atividade de financiamento, aquisição de máquinas, que é uma atividade de investimento, pagamento de seguro predial, que é uma atividade operacional, aquisição de material para escritório, também operacional, e pagamento de despesas de correio, também operacional. Então, nós vamos para a elaboração da DFC. Então, nós temos um total de fluxo de caixa das atividades operacionais de 2.700, positivo. Fluxo de caixa das atividades de investimento, 4.000, negativo. Fluxo de caixa das atividades de financiamento, 20.000, positivo. Somando o saldo desses três fluxos, nós temos um aumento líquido na conta caixa do período de 13.300. Esse saldo coincide com o que está na conta caixa, porque a empresa não tinha saldo inicial no período, então o saldo final coincide com o aumento líquido do caixa. Então, pessoal, finalizamos a nossa terceira videoaula. Agora vocês já estão preparados para fazerem as atividades de aprendizagem. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.